Olá, estudantes da série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui é o professor Felipe e eu venho gravar mais uma videoaula de história para vocês, tá bom? Vamos ver aqui qual será o conteúdo. Vamos para o primeiro slide. Vamos falar sobre a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial. É um resumo, gente, é uma aula resumida, tá? A Segunda Guerra Mundial e a Guerra Civil Espanhola foram acontecimentos muito grandes no nosso mundo, né? Assim como os outros que eu passei, e espero que vocês entendam que isso é uma forma resumida de aula, né? Se você quiser saber mais, se informar mais, entender melhor os conceitos, aí você vai ter que ler, né, conhecer os livros, as outras mídias que eu posso indicar para vocês, tá bom? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais, me contatem, tá? As minhas aulas, elas são aqui online, elas não são online, né? Elas são aqui gravadas, né? E disponibilizadas no YouTube, mas vocês podem falar comigo, tanto através dos comentários do YouTube, quanto do meu WhatsApp que vocês têm, né? meu Facebook, Instagram, enfim, podem me chamar em qualquer lugar, em qualquer mídia social e tirar sua dúvida que eu respondo para vocês. Mas a gente precisa entender também a forma resumida, que é o que dá para fazer também, né, gente? Não dá para fazer uma aula muito longa, né? Senão de 3, 4 horas, poderíamos ficar aqui falando de Segunda Guerra Mundial, 6 horas, 7, 8, 12 horas, que não ia ter esgotado ainda o tema. Mas vamos ver aqui uma forma resumida de no máximo meia horinha, 40 minutos, tá bom? Então, é no máximo isso. Vamos entender aqui um pouco desses dois acontecimentos importantíssimos para o mundo, tá bom? Vamos para o próximo slide, tá? Para a gente entender, para relembrar como que estava a ordem mundial naquele momento, Europa, os Estados Unidos, enfim, né? Vamos entender melhor isso. A ordem mundial, como que estava? Estava uma relação internacional de poder, né? A questão de influência, as influências dos países. Um país era mais influente que o outro, então dominava, né? Tinha uma esfera de influência ali em relação ao outro, né? Até tinham colônias ainda no mundo, né? A Europa principalmente colonizando ali a África, a Ásia. Então tinha muita briga, muito conflito, muita influência ali, né? Através do poder que os países exerciam sobre os territórios, né? Então, o mundo estava ali, né, durante aquele intervalo, né, de Primeira Guerra e Segunda Guerra, né, o mundo estava efervescendo ali, as potências estavam brigando entre si, né? E brigando até com conflitos, né, armados, enfim. Então, estava uma situação bem tensa ali no mundo nessa época. Lembre-se, final da Primeira Guerra, né, 1918, ali que começou a gripe espanhola, mais ou menos, 17 para 18, né, até a Segunda Guerra, começa em 39, né, 1939. Então é esse período, esse espaço de tempo que nós estamos falando, se atente bem, tá? O que nós tínhamos nessa época? Neocolonialismo espalhado pelo mundo. Lembre-se, o colonialismo é derivado da época lá, né, do Portugal, Espanha, Inglaterra e França também, mas que colonizaram principalmente a América, né, que formou-se a América anglo-saxônica ali nos Estados Unidos, a América portuguesa aqui no Brasil, a América espanhola, que é o resto da América Latina, enfim, né, então essas potências, né, Portugal, Espanha, Inglaterra, estavam colonizando principalmente a América. O neocolonialismo é diferente, é quando as potências europeias, e com direito a novos players, novos participantes também, como a Alemanha e a Itália, né, que são unificadas a partir do século XIX, viram países, nações unas ali, unificadas, né, entram na disputa também, e essas potências europeias, né, estão colonizando, né, de uma forma nova a África e a Ásia, né, com mais recursos, mais tecnologia. E não que isso seja bom, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos entender, isso é muito ruim, porque os países colonizavam os territórios, África e Ásia, por exemplo, e não respeitavam nenhum limite que já tinha ali delimitado entre os territórios, né, os conflitos entre os povos,
né, a dinâmica de vida, né, as religiões muitas vezes. Então havia muita opressão nesse tipo de colonização, assim como foi feito no outro tipo também, né, na colonização lá das grandes navegações. Então, colonização, gente, é sinônimo de exploração também, né? Não é só chegar e morar ali, não, você mexe totalmente na ordem ali do local, né, e faz ela andar, ela girar, né, de acordo com o que convém para cada potência, para cada metrópole, que no caso era a Europa, né, tentando ali mandar e desmandar na África e na Ásia. Então, quem que participava disso? Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Bélgica, né? Enfim, né? Vários países ali da Europa. E também tinha isso, né, no Japão, né? O Japão também colonizava ali as terras da China, da Manchúria, ali, que teve uma contenda com a Rússia também. A Coreia ali, que era uma Coreia só, na época também foi subjugada, colonizada pelo Império Japonês, né? Assim como os Estados Unidos também reproduziu esse tipo de colonialismo aqui na nossa América Latina, né? Iniciando a briga com Cuba, né? O colonialismo ali em Cuba, no Caribe, depois se estendendo à América do Sul, descendo para a América do Sul, Central e Sul. Então, todas as grandes potências, né, do mundo, praticamente, tentaram experimentar esse sistema de neocolonialismo nessa época. Europa Ocidental, Japão, Estados Unidos, tá? Com exceção ali da União Soviética, que a gente vai entender melhor, que é uma potência também, mas é uma potência diferente, tá? Vamos continuar aqui. Fascismo, a gente tem que entender também que a ideologia fascista estava em grande desenvolvimento, né, ali na Itália. O que é o fascismo? O fascismo é uma ideologia totalitária de extrema direita, né, que prega a grande força, a robustez do Estado frente às decisões, né? Não permite liberdade de expressão política, jornalística, de imprensa, econômica, enfim, nada. É o Estado sendo o Estado e nada maior que o Estado, nada melhor que o Estado, nada contra o Estado, parafraseando até o próprio lema, né, do Benito Mussolini, o pai do fascismo, né? Mussolini foi quem trouxe aí o fascismo, né, para o mundo e para a Itália, considerado o pai da doutrina fascista. É uma doutrina totalmente totalitária, né? Acho que é outra redundância aí, totalmente totalitária, mas tudo bem. Ela é totalitária ao extremo e pertence à ala da extrema direita, tá? Vamos entender o nazismo também. Nazismo na Alemanha também é um totalitarismo de extrema direita, tá? Só que com uma pegada racial, né? Que prega um racismo, né, contra as outras etnias, as outras raças humanas, os judeus, os negros, né, os eslavos ali da Europa Oriental, né, os asiáticos, enfim, é uma doutrina que exacerba, né, é uma doutrina que afirma a necessidade de destaque da raça ariana, né, que era uma raça lá, uma etnia que o Hitler queria desenvolver, construir a partir do casamento e da procriação ali de alemães com alemães apenas, né, e desenvolveu uma nova raça, uma raça ariana, uma raça pura, entre aspas, né, segundo as próprias palavras aí do Adolf Hitler, que foi o grande líder nazista, né, mundial. Quando eu digo grande, gente, não estou falando que o camarada foi bom, hein? Pelo amor de Deus, não vamos pensar isso não. É grande porque era bem influente e formou-se uma superpotência ali na Alemanha com a ajuda do nazismo, né? A Alemanha se destacou muito ali na briga com a Europa com a ajuda do nazismo, né? E até tentou subjugar os outros países, invadir, né? E tomar ali os países dos companheiros europeus, né? Como a gente vai ver aí, que foi o que ocasionou a Segunda Guerra, né, gente? Então, então olha só o que está acontecendo no mundo: neocolonialismo, fascismo, nazismo, tá?
E a gente vai ver também o stalinismo, né? O stalinismo na União Soviética é muito importante a gente entender que Joseph Stalin, né, foi digamos, o líder ali, o presidente, né, do Partido Comunista da União Soviética ali, o secretário, né, do partido, que era o alto cargo lá da União Soviética, até 1953, né? De 1922 ali mais ou menos, 24 até 53, né? E ele baixou uma doutrina stalinista ali, que era uma doutrina que evidenciava um totalitarismo de extrema esquerda, né? Ali então é diferente. Havia totalitarismo, havia excedentes, né? Havia crimes contra a humanidade também, assim como nos outros regimes, mas era voltado para uma política de esquerda. Tá? O stalinismo era uma política, aliás, de extrema esquerda. Né? Então havia isso na União Soviética. Por que eu falei que a potência da União Soviética era diferente? A União Soviética era uma potência diferente, porque seguia outra doutrina. Era totalitária de certa forma, mas também era de extrema esquerda, não era de extrema direita, tá bom? Diferente do nazismo, por exemplo, que é de extrema direita, tá? Então, você via esse cenário ali na União Soviética. E, para fechar aqui, né, a doutrina keynesiana, né, o keynesianismo, né, que é o que os Estados Unidos estavam seguindo, mais ou menos, né, agora com capitalismo imperialista, né, com Estado regulador. O que eu falei para vocês? Os Estados Unidos também praticava neocolonialismo, imperialismo, uma certa espécie, né, uma espécie de neocolonialismo e imperialismo, logicamente, na América Latina, Caribe, né, América Central, América do Sul, né? Então, os Estados Unidos era aqui entre aspas, né, o cachorro que guarda a América aqui, né, o cachorrão que guarda a América. Né? Então, ele também praticou imperialismo e espécie de neocolonialismo aqui nos países, né, principalmente Cuba, né, que Cuba foi o país que sofreu ali primeiro, o que mais sofreu com as intervenções estadunidenses, né, e sofre embargos econômicos até hoje. Né? Até hoje, os Estados Unidos têm uma grande dificuldade, né, de dialogar com os cubanos. Né? Enfim, e produz, né, sanções econômicas que atrapalham o desenvolvimento do país até hoje. Então, veja isso, todo mundo estava correndo atrás do seu ouro, do seu quinhão, dos seus metais, da sua colonização, né? Todo mundo que tinha condição, e o resto estava sendo colonizado. Né? Então, o mundo estava no mundo uma briga gigantesca ali por poder, em vários continentes. Ásia, Europa, América, tá? Mas o centro ali era a Europa, como sempre ali na história mundial, né? O centro dos grandes, gigantes acontecimentos que a gente estuda, pelo menos, é ali na Europa, tá bom? Vamos para o próximo slide. Vamos entender agora o que foi a Guerra Civil Espanhola. Um pequeno resumo aqui da Guerra Civil Espanhola para a gente entender. Que foi mais ou menos, né, uma pré-guerra, uma pré-Segunda Guerra Mundial. Né? Alguns estudiosos dizem que foi o antecessor principal, ali, o que deu gancho para a Segunda Guerra. Né? Então, vamos entender. Em 1936, os socialistas, o pessoal de esquerda, né, da Espanha, vence as eleições, né, na Espanha. E isso desenvolve, né, uma fúria dos republicanos, né, que ali não eram socialistas, né, mas as esquerdas ali elas ficam divididas também, né? Há imprecisões militares, culturais, né? O pessoal discute se o socialismo realmente é uma via democrática, né? Perdão, os republicanos, né? Perdão, eles não eram, não ficaram furiosos, né? Quem vai ficar furioso é a elite conservadora. Os republicanos divergiam ali dos comunistas mais radicais, dos socialistas mais radicais, na verdade. Né? Então havia essa divisão entre as esquerdas, como há muito, né? Até hoje, a divisão entre as esquerdas. Aqui no Brasil há isso também. Né? Então, mas os socialistas, eles assumem, né, o poder em 36. 36 vai ali e eles assumem, ganham o poder. Né? Isso gera ali uma divisão de pensamento nas esquerdas também.
Esses mais radicais queriam fazer a Revolução Comunista, os menos radicais queriam manter a República, né? Ainda propunham o socialismo como uma via democrática, por exemplo. Então havia essa briga ali na esquerda. Mas a esquerda de fato chega ao poder. Em 1936, os socialistas chegam no poder. E isso deixa a elite conservadora, que era formada pelos latifundiários, o clero, né, os religiosos e os militares, muito furiosos. Ficam furiosos, né? Não aceitam a questão da eleição dos socialistas, né? E o general Franco, né, dá um golpe de Estado, né? Ataca o governo de esquerda, derruba o governo, né, com o apoio da Alemanha, da Itália, do nazismo e do fascismo, né, e constrói uma doutrina totalitária ali na Espanha também, o franquismo, né, que é do general Franco. O general Franco governa a Espanha com mão de ferro, né, e comete muitas atrocidades ali dentro, dignas de uma ditadura militar, que é o que ele produziu ali dentro da Espanha. Então ele tomou o poder da esquerda e dando um golpe de Estado e implementou uma ditadura, né, de extrema direita também ali na Espanha. Aí os nacionalistas, né, esse pessoal aqui da elite ultraconservadora, tinha apoio do nazifascista, que eu falei para vocês, e além disso, né, teve apoio armamentista também, né, um ensaio da Blitzkrieg, né. A Blitzkrieg, o que é isso? É uma técnica de guerra usada pela Alemanha, que é um termo que quer dizer guerra rápida, né? Guerra relâmpago, onde o exército tem muito maquinário, muito avião, navio, tanque de guerra, pega todo esse maquinário e bota ali em campo e manda para cima do inimigo e destrói o inimigo, deixa o inimigo no chão ali, porque tem muita máquina, muito maquinário, né, muito soldado ali controlando máquina e atirando, e as máquinas têm uma potência muito grande, né, de destruição, e acaba com a guerra rapidinho. É a Blitzkrieg alemã, né? Guerra relâmpago. Você joga todo o seu maquinário contra o exército inimigo e vence ele por causa da sua potência de fogo, né? Sua potência bélica, né? Enfim, a Alemanha ajudou a Espanha nisso aqui, a Itália também, tomaram o poder, derrubaram o poder, um governo de esquerda, né? Dando ainda mais provas de que o nazismo é de extrema direita, né? Porque ele ajudava inclusive a derrubar governos de esquerda na outra parte da Europa, né? E a partir de 1939 começa o regime do general Franco na Espanha, o franquismo, e vai até 1975. Olha isso, gente, até 75. A Espanha foi governada por um ditador, né, ultra totalitário de extrema direita, que é o general Franco, né? E hoje a Espanha ainda passa por sérios problemas por causa disso. Existem até remanescentes do general Franco que enchem o saco lá na Espanha até hoje, tá? Desculpa o termo, mas é a verdade, gente. Não tem como a gente tolerar a ideologia totalitária, né? Que não preza nada pelo ser humano, né? Não tem liberdade ao ser humano, né? Não tem como, né, gente? Então é isso, tá? Foi mais ou menos o que se aconteceu aqui na Espanha. Vamos para o próximo slide, para a gente ver isso de uma forma um pouco mais ilustrada, através de uma obra muito famosa, né? Que é a obra pintura Guernica, do gênio cubista, o grande pintor Pablo Picasso, espanhol, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? A pintura Guernica, do gênio cubista Pablo Picasso, nos passa qual sensação em relação à Guerra Civil Espanhola, né? O que vocês imaginam aí que tenha sido a Guerra Civil Espanhola, né? Através dessa pintura, a sensação que essa obra passa para vocês, né? Para mim, por exemplo, passa uma sensação de desespero, né? De morte, né? de terror. Para mim é uma sensação de terror, né? Porque vocês veem aqui no quadro isso representado de forma muito competente, de acordo com o Picasso, né? Você vê pessoas morrendo aqui,
né, espadas, né, cortando a cabeça das pessoas, os cavalos também morrendo, o gado, a mãe e o filho aqui com o filho morto, pedaços de corpos, né? Então é algo até, gente, bem pesado, né, de você ver. É uma coisa que gera muito terror, morte, conflito ali, né, as pessoas morrendo através de um conflito bélico, né, o terror instaurado, corpos pelas ruas. Então acho que é essa sensação, mais ou menos, para mim, né, que, lembrando que a obra de arte tem uma interpretação livre, né, mas, para mim, essa é a sensação que me dá, a sensação de terror, de extremo medo, né, as pessoas morrendo na rua por causa de um conflito entre uma esquerda e uma direita, né, dentro de um país tomado por uma ditadura agora, a ditadura franquista, que é a Espanha, tá bom? Então, aí para vocês conhecerem, a Guernica, do Pablo Picasso, que é uma obra muito importante, que vocês vão ver muito ainda na vida de vocês. Ela é gigante, a obra, né? É um painel gigantesco, é uma obra gigantesca, tamanho mesmo, né? Tamanho de proporção. Mas vamos para o próximo slide, para a gente entender melhor o que está acontecendo aí, tá? A aula hoje é um pouquinho mais longa, mas é porque o conteúdo é bem denso, né? Segunda Guerra, Guerra Civil Espanhola, gente, então é bastante coisa. E eu estou resumindo, hein? Vamos lá para a Segunda Guerra Mundial agora, que foi de 1939 e 45. Então acaba a Guerra Civil Espanhola em 39, começa o governo do general Franco, franquismo na Espanha, e já inicia também o conflito, a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Grande Guerra, né? Que é muito mais abrangente mundialmente, assim, muito mais globalizada, digamos assim, do que a Primeira Guerra. Ali vocês vão ver batalhas até na Oceania, na África, né, em vários lugares, na América, né, e vão ver conflitos aí, né, na Ásia, né, e na Primeira Guerra já era mais contido, era mais ali a Europa no máximo, né, agora já é mais mundial, mais continental a Segunda Guerra, né, e a gente precisa entender, gente, duas coisas, né, que eram dois grupos ali, né, de países brigando entre si, dois grupos principais que tinham seus outros aliados, né? Mas os chefes, né, os líderes ali dos dois blocos guerreando, né, eram de um lado o eixo, né, com a Alemanha, a Itália e o Japão. Lembra que eu falei para vocês que o Japão também praticava neocolonialismo lá contra a China e a Coreia? Então, o Japão também estava nisso, com o imperador Hirohito da época, né? A Alemanha com a Alemanha com Adolf Hitler, né, com o seu nazismo, e a Itália com Benito Mussolini e o fascismo. O Japão também tinha uma doutrina, né, uma ideologia, né, totalitária, era um imperador que governava, e voltada para as questões étnicas, raciais também. Afinal, os japoneses queriam, né, passar os seus genes para os outros locais ali que eles conquistavam. A Coreia, por exemplo, a China, né, eles queriam povoar ali com digamos assim, a espécie japonesa, né, da humanidade, né, a etnia japonesa, né, eles queriam ampliar ali aquele subjugo, né, através do Japão para com as suas novas colônias, a Coreia, a China, tanto que, né, existem registros de que o Império ordenou, né, o exército também ordenou que os próprios soldados estuprassem as mulheres coreanas ali na rua mesmo, onde achassem elas, para propagar os genes japoneses dentro da barriga das coreanas, né, para que nascessem filhos, né, com gene japonês, né, para estender ali a dominação étnica, né. Então veja isso, o Japão também é menos falado, mas também cometeu inúmeras atrocidades ali na Ásia e em suas colônias, né, com essa doutrina racial deles também. E o outro lado, veja bem, o outro lado era formado por Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos, principalmente. A França também participou, né? A França também era um país ali que participava, né, do bloco dos aliados, mas tinha menos expressividade do que a Inglaterra, com Winston Churchill, né, que foi o primeiro-ministro lá da Inglaterra, que também venceu a Segunda Guerra, né? O Joseph Stalin, na União Soviética, com o seu stalinismo de extrema esquerda, e Franklin Delano Roosevelt, o homem do New Deal, né? O homem que enfrentou ali
a crise de 29, né, estava ali de volta e combatendo os nazistas na Segunda Guerra também, ao lado de Churchill e Stalin, tá? Churchill na Inglaterra, Stalin na União Soviética, tá bom? E nós vamos entender aqui um pouquinho dos antecedentes, o que levou a esse conflito, né? Expansionismo alemão pela via democrática, né? Pela via democrática, não, perdão, gente, pela via diplomática, né? A diplomacia alemã estava se expandindo também, né? Porque lembre-se, depois que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, né, eles instalaram uma república ali, a República de Weimar, né, que comandou ali a Alemanha com uma liberdade inclusive exacerbada, né? E foi por isso que os nazistas conseguiram, né, de forma até fácil, né, digamos assim, mais fácil, né, tomar ali o poder e instaurar o Terceiro Reich, né, a ditadura nazista de Adolf Hitler. Então a Alemanha estava se expandindo, né, com isso. Também havia um expansionismo italiano, né, a Itália invadiu a Etiópia, por exemplo. Eles queriam, o plano do Mussolini, um dos planos do Mussolini era reconstituir parte do Império Romano, o antigo Império Romano também, né? Olha, enquanto Hitler queria criar a raça ariana, Mussolini expandiu o Império Romano, né? Algo muito antigo. Então o nazismo e o fascismo vêm com essa carregado desse saudosismo, né? Sem sentido, né? E Mussolini invadiu a África ali também, né? Outra coisa, aposta anglo-francesa num conflito nazi-soviético, né? A União Soviética e a Alemanha, elas fizeram um pacto de não agressão também, né? O pacto Ribbentrop-Molotov, né? Que é um pacto que foi assinado ali entre a Alemanha, União Soviética, né? Para eles não se atacarem. Mas depois, né, a Alemanha acabou invadindo a União Soviética, né, e causando vários problemas ali, um monte de destruição para o Stalin, né, e as outras potências, né, a Inglaterra e a França principalmente, apostavam que ali os nazistas e os comunistas iam acabar se destruindo, né, se combatendo ali e se destruindo, mas não, foi exatamente ao contrário. A gente vai entender um pouquinho disso, né? Outra coisa, antecedente, expansionismo japonês sobre a China e a Coreia, já falei disso para vocês, soldados lá, né, propagando os genes deles, lembra que eu falei aqui para vocês? Então o Japão estava colonizando aquela área também, da China, da Coreia, e expandindo seus territórios também para a Oceania, chegou a lutar, invadir a Austrália, né, ali aquelas ilhas da Ásia, né, que ficam ali perto das Filipinas. Então o Japão estava também se expandindo de uma forma imperialista ali na Ásia, né? Assim como os Estados Unidos na América, assim como a Europa ali na África e pedaço da Ásia também, né? Então estava tendo isso ali no continente asiático. Outra coisa que também foi um antecedente foi o Pacto Nazi-Soviético, né? O Ribbentrop-Molotov, que eu falei para vocês, de não agressão, que eu já acabei explicando antes aqui para vocês, tá? Então, o pessoal apostava, né, que a União Soviética e a Alemanha iam se embater, mas eles acabam fazendo um pacto de não agressão, mas no final se embatem do mesmo jeito, né? Mas a Alemanha acaba levando a pior aí, tá bom? Vamos para o próximo slide para a gente entender melhor como que estava ali a Europa, né? O mundo, na verdade, né? Agora a questão é mais continental, mais mundial, né? Então vamos ver o mapa aqui, né? Como que estava, né? No começo, o Hitler domina boa parte da Europa com a tática de Blitzkrieg, né? Que eu falei para vocês. A famosa Blitzkrieg, a guerra relâmpago, né? De você pega todo o seu maquinário e joga contra o exército inimigo, né? E aí ele acabou dominando parte da Europa ali, região da Alsácia e Lorena, né, várias regiões da França, ali os Sudetos, regiões da Europa oriental, também mais do lado da União Soviética. Então Hitler está fazendo uma baguncinha ali na Europa, né, tomando tudo ali na mão grande de todos os países ali do lado, atestando que tinha presença de alemães nesses locais, né,
E aí ele queria aglutinar essas terras para os alemães viverem todos juntos, né? E fazer a sua loucura racial, étnica, né? Mas isso não vai dar muito certo. Vocês veem que o Hitler está ganhando espaço aqui na Europa, através do mapa. Olha o símbolo nazista, né, invadindo aqui a Europa, né, juntamente com a ajuda do fascismo do Mussolini, né, que também estava fortemente presente aqui na África e Europa, né. Mas a Inglaterra ficou isolada e resistiu, né? A Inglaterra sofreu vários bombardeios, vários ataques, né? E mesmo assim resistiu, né? Eles não conseguiram capturar a Inglaterra, tomar a Inglaterra. Hitler chegou até a tomar a França, não a França toda, mas tomou Paris. Chegou e tomou a cidade de Paris com o exército alemão, né? Mas a Inglaterra eles não ultrapassaram, essa barreira foi intransponível ali na Europa, né? Fizeram vários bombardeios, destruíram boa parte da Inglaterra, mataram muitos ingleses, né, o exército nazista, mas não conseguiram tomar a Inglaterra, que era o grande sonho aí do Hitler, né? A França ela é dividida e se torna um país satélite nazista, né? Eles colocam um governo fantoche ali, que eu falei para vocês. O Hitler até consegue tomar Paris, controlar ali uma parte da França e coloca um fantoche, um governador ali francês ligado ao nazismo, né? Um presidente francês ligado ao nazismo, né? Mas também teve resistência na França, principalmente formada por aquele general que foi presidente depois da França, o Charles de Gaulle, né? Então existe uma resistência muito grande ali na França também, apesar de ter sido um dos países mais prejudicados ali, que Hitler chegou até a tomar Paris. Tem fotos dele em Paris, inclusive, gente, lá atrás, na frente da Torre Eiffel, tá? Isso foi, imagine isso, naquela época, o camarada tomando Paris, né, a capital praticamente aí, ainda a capital do mundo, né? Não, já estava sendo abandonado essa ideia de capital do mundo, né, de Paris para passar ali para os Estados Unidos, para a tutela dos Estados Unidos, mas Paris ainda tinha uma importância muito grande mundialmente, né? E Hitler chegou a tomar, né, essa capital francesa. Outra coisa, no Japão, hegemonia no Oriente e destruição de Pearl Harbor. Pearl Harbor foi a base militar estadunidense que o Japão bombardeou, né, com vários aviões, um ataque aéreo japonês, né, que inclusive apresenta a faceta dos kamikazes, né, aqueles aviadores, né, aqueles pilotos que veem que não tem mais solução ali, né, para combater o inimigo, eles jogam o avião em cima do navio mesmo, do que está ali à volta da construção e explodem tudo, né? O cara se mata ali, né? Jogando o maquinário, o avião em cima de todo mundo. E foi o que foi feito ali. Pegaram Pearl Harbor de surpresa, né? E mataram vários militares, ali, alguns civis também, mas a grande maioria era militares, tá? Eles fizeram um ataque a uma base militar. E isso despertou a atenção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos viu uma oportunidade, opa, vamos ali entrar com tudo na guerra, e aí entrou para o lado dos aliados. Lembrando, os Estados Unidos sempre entrou atrasado nas guerras, né? Sempre ficou aguardando a melhor oportunidade para se dar bem no final, né? Foi assim na Primeira Guerra, onde os Estados Unidos entrou no final, né, para auxiliar os outros países, e aí venceu a Alemanha novamente, e agora contra principalmente o Japão, né? Porque a guerra era no Pacífico, era de território também dos Estados Unidos, tanto japonês quanto estadunidense, porque o Pacífico ali é muito grande. Então, os Estados Unidos entram na guerra, né, a partir do advento de Pearl Harbor, tá? Como vocês podem ver aqui no mapa, o Império Japonês está se expandindo muito, né? Até chegando até aqui, numa colônia que era inglesa, na Austrália, como eu falei para vocês. A Inglaterra tinha colônias no Oriente Médio, na Índia também, lutou nesses locais, né? Perdão. E a União Soviética chega a ser invadida, né, pelos nazistas que batem as portas de Moscou. A grande União Soviética aqui, né, na grande mãe Rússia, aqui na Europa, né, e a gente vê que os nazistas chegaram até ali, na portinha do Stalin, né, na capital, em Moscou, né, foram tomando, né, capturando vários soldados soviéticos, né, tomando postos importantes e chegaram até ali, quase em Moscou, mas não chegaram porque o Hitler teve algumas imprecisões de estratégia e acabou se embananando no caminho, né?
Mas o inverno russo também atrapalhou, assim como atrapalhou Napoleão. Hitler não estudou geografia pelo jeito, e o relevo do local também era inadequado. Tudo era inadequado para ser feita essa invasão, né? A época, os locais que eles iam, as rotas, mas o Hitler quis ir mesmo assim, né? E fez uma operação que se chamou Operação Barbarossa, né? Barba vermelha, né? Ruiva, né? E que a Alemanha invadia a União Soviética, né, desrespeitando o pacto de não agressão. Lembra que eles tinham feito o pacto de não agressão, União Soviética e Império Alemão, Alemanha ali, né, mas o Hitler desrespeita esse pacto, assim como desrespeitava vários outros pactos com Inglaterra, França e com o mundo, né, e invade a União Soviética. Era um troféu para ele conquistar o berço do stalinismo, né, o berço do socialismo, a quem ele tanto odiava, né, a quem ele não aprovava nenhum tipo de interferência, né? Ele fala isso até na obra dele, né, o livro que ele escreveu preso, o Mein Kampf, né, como ele destila um ódio aos comunistas, né? Então o nazismo, gente, é de extrema direita. Aliás, essa discussão nem há na academia, nem existe. Né? Essa discussão, esse nazismo é de esquerda, de direita, por exemplo, nem existe na academia. O nazismo é de extrema direita. Né? Inclusive, caçou comunistas, expulsou do país e invadiu a União Soviética, tentando tomar ali as repúblicas soviéticas do Stalin. Né? Então, olha isso, olha o que a Alemanha chegou a fazer, né? Com o apoio da Itália e do Japão. O eixo, né, propriamente dito, lembre-se disso, o eixo Itália, Japão e Alemanha, né, fez ali na Europa e no Pacífico, né, principalmente. Né? Então, vamos para o próximo slide, que aí a gente vai ver um cenário totalmente diferente, né, já se aproximando mais de 1945, que olha só, gente, a guerra durou 6 anos, né, quase, né, praticamente 6 anos. Então, nisso aconteceram muitas batalhas, muitos conflitos, muitas contendas, né, muitas mortes, né, morreu muita gente, muito civil, principalmente, muito militar, muita gente morreu na Segunda Guerra. Foi o conflito que mais gerou mortes na história, né, de fato. Milhões de pessoas dizimadas por causa da guerra. Né? Mas aqui a gente já vê o mapa de forma diferente. Né? Olha só. A máquina de guerra nazista contida através da Batalha de Stalingrado. Houve uma grande batalha ali, né, próximo a 45, foi a Batalha de Stalingrado, que definiu o rumo da guerra. Os nazistas se enfrentaram com os comunistas e praticamente o Stalin ali, né, fez umas estratégias, né, chamou o contingente maior que eles tinham lá perto do Japão, na Sibéria, né, e deu um pau ali nos nazistas, né, praticamente. A União Soviética teve muitas perdas, muitas mortes, foi um dos países que mais morreu gente, mas eles tinham muita gente também, o país era gigante, é continental, a Rússia, né, e a União Soviética era maior ainda, continental, né, então tinha muita gente, então eles tinham um contingente de soldados muito grande, né, e, entre aspas, ali deu um pau no Hitler, né, no exército alemão, foi fazendo uma contraofensiva e varrendo o nazismo do leste europeu, né? Expulsando os nazistas, empurrando os nazistas cada vez mais para a Europa Ocidental e para a Alemanha, né? E perseguiu o Exército Vermelho, né? O exército da União Soviética perseguiu os nazistas até Berlim, chegou até Berlim, tomou o poder, causando até o suicídio do Hitler. Né, porque Hitler se viu ali como se fosse um recheio de um sanduíche, né, de um lado vindo o Ocidente, né, com os Estados Unidos, Inglaterra, França, né, fazendo uma contraofensiva, né, como vocês podem ver aqui, a contraofensiva aliada de 44 e 45, e do outro a União Soviética empurrando também a Alemanha, né, varrendo os nazistas ali do leste europeu, destruindo campos de concentração, campos de extermínio, né, que não é concentração, é campos de extermínio, né, destruindo esses campos, libertando os trabalhadores judeus ali dos campos, né, e acuando, né, cada vez mais a Alemanha ali, né, no próprio território. Então deu tudo errado para o Hitler, né, ainda bem.
O dia D, né, teve o dia D também, que é conhecido como um dos dias da Grande Vitória, né? Mas vocês veem, a participação soviética também foi muito grande, né? Mas o dia D é aquele dia que os aliados aportam ali, invadem as praias da Normandia, onde os Estados Unidos, onde a Alemanha estava dominando, né, ali na França, e vai derrotando os alemães cada vez mais, até empurrar eles ainda mais para a Alemanha, para Berlim. E aí, 1º de maio de 45, os soviéticos finalmente tomam Berlim, chegam a Berlim, tomam a capital da Alemanha. Olha só, o que Hitler fez lá em Paris, os soviéticos deram o troco ali, né, digamos assim, tomaram a capital dos nazistas. 1º, né, de maio, os soviéticos eles tomam ali tudo, Berlim acaba, né, porque Hitler, aliás, já havia se suicidado no dia 30 de abril, né, se suicidou porque ele se viu acuado, né, não tinha mais o que fazer. Ele ia ser preso, julgado e provavelmente condenado à morte, como alguns foram, né, do governo nazista. E ele não queria isso, era uma desonra, então ele suicida, mata a esposa também, o cachorro, enfim, e o corpo ali, não sei, desaparece, porque alguém coloca fogo, né, no corpo. Então não sobra mais nada. Hitler acabou, o Führer morreu, né, e a Alemanha está totalmente desestabilizada, acabada, né, por causa dos soviéticos e dos aliados. Espremeram ali a Alemanha e ela se acabou, né? Acabou a potência da Alemanha, o poder bélico acabou também, a União Soviética veio destruindo várias máquinas, né, da Alemanha, os tanques Panzers foram todos destruídos, a maioria destruídos pela União Soviética, né, num embate ali tecnológico também, a União Soviética desenvolvendo novos tanques, né, novos maquinários, a Luftwaffe também, que é a frota aérea alemã, né, também foi dizimada, né, a frota aérea inglesa, muito boa na questão de embate contra os alemães ali também. Então a Alemanha praticamente quase que destruída ali, né, nesse processo, né? E aí tem outra coisa, em agosto a guerra ainda não acabou, a Alemanha se rende, a Alemanha acaba, né, ali a Itália também, já não tem mais jeito, Mussolini é morto pelos comunistas, né, o pessoal da esquerda toma o poder na Itália e mata o Mussolini também, acaba tudo ali, acabou o sonho para os italianos e os alemães, ainda bem, e em agosto ocorrem as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, né? Porque a guerra ainda estava continuando no Pacífico, entre Estados Unidos e Japão. Lembra que eu falei que teve a contenda lá de Pearl Harbor? Os Estados Unidos respondeu, né? Mas respondeu, gente, de uma forma brutal, né? Desovando 2 bombas atômicas sobre 2 cidades japonesas. Para quem não sabe, a bomba atômica na época era a tecnologia de maior destruição em massa, né? É uma bomba nuclear, né? Uma bomba que usa, né, uma tecnologia muito avançada de destruição, né? São vários quilos de explosivos, né? E que depois isso emana radiação, né? Isso deixa o local radioativo, as pessoas morrem não só da explosão, né? Porque onde a bomba atômica cai, as pessoas derretem praticamente, né? Forma aquele cogumelo gigante, né? E também depois o pessoal tem que receber a radiação, né? Vai receber a radiação e vai ter câncer, leucemia, anormalidades, enfim, doenças que vão te matar muito rápido, né? E você vai ter uma vida miserável depois disso, né? Foi o que os Estados Unidos proporcionou ali ao Japão com essa ofensiva, né? Essa resposta de ataque, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois, no final, tá? Vamos para o próximo slide. Nós vamos entender um pouquinho das atrocidades nazistas, né? Por que o nazismo é tão falado na questão de atrocidades, né? Porque cometeu várias. Uma delas foi o Holocausto, né? Com os próprios judeus. Matou milhões de judeus nos campos de extermínio, né? Por exemplo. Também não foi só contra judeus, não, gente. Foi contra comunistas, homossexuais, ciganos, testemunhas de Jeová também. Todo esse pessoal que era diferente, né, para a doutrina nazista foi expulso ali da Alemanha ou morto, tá? Então,
Era uma dessas, ou expulso, ou morto, ou ia para o campo de extermínio, para trabalhar, né, pesadamente e morrer também, né, por causa das péssimas condições de vida que tinha lá. Os ciganos também, né, homossexuais, ciganos, testemunhos de Jeová, né, comunistas, judeus, né, teve também a guerra de aniquilamento, né, contra a União Soviética, né, que ali também o leste europeu sofreu muito, a União Soviética sofreu muito com os nazistas, também por causa das atrocidades que eles iam fazendo durante as invasões, né, principalmente a Polônia. A Polônia ali, ela sofreu muito com os campos de extermínio que a Alemanha colocou ali dentro. A Alemanha dominou e estragou praticamente a Polônia também, né. Aí tinha a questão também antinacionalista, né, que tinha um pessoal, tinha resistência também, né, dentro do nazismo, né? Tem até aquele filme Operação Valquíria que mostra muito isso, né, da resistência contra o nazismo durante o regime nazista, né? Então tinha sabotadores ali, né, da comunidade germânica, né? Tinha gente infiltrado ali que não concordava com o nazismo e tentava derrubar ele de certa forma, né? Também foram feitas as leis de Nuremberg depois, né, que a Alemanha foi derrotada, né, para apurar os crimes cometidos, né, dentro da Alemanha nazista, né. Antipropaganda contra o nazismo foi muito feita no mundo também, a antipropaganda contra o nazista. Existem até desenhos, né, o Walt Disney fez até desenhos contra o nazismo, fazendo uma antipropaganda nazista, por exemplo, né? E também, mas houve muito, né, silêncio, né, e cumplicidade ali. Muitas pessoas também, gente, não tinham o que fazer, né, e tiveram que seguir o baile ali, seguir o barco, né, e ir na toada que a Alemanha estava fazendo, porque as pessoas às vezes não tinham expressividade, né? Lembre-se que a Alemanha instaurou um regime ditatorial de extrema direita, né? Então, se você fosse contra o governo, provavelmente você ia ser perseguido ou morto também. Então, gente, era muito difícil lutar contra o nazismo se você estivesse dentro da Alemanha também, né? A gente tem que entender isso, porque o regime era totalitário, era ditatorial. Então, praticamente aconteceram essas atrocidades aqui que vocês podem ver na tela também, né? Mulheres no campo de concentração, crianças, né, homens também, né, muitos desnutridos, magros, tendo que trabalhar exaustivamente ali nos campos de concentração. E o mais famoso é o de Auschwitz, tá? Que está aqui na foto também. Tem uma frase, inclusive, dizendo que, parafraseando essa frase, obviamente que eu não sei como é que ela é original, mas dizendo mais ou menos assim que o trabalho é libertador, liberta o homem, né, enobrece, alguma coisa assim. Então, olha o que está no campo de concentração, de extermínio, perdão, né? Olha a frase que está no campo de extermínio, né? Uma frase valorizando o trabalho, né? Mas era um trabalho totalmente escravo, né? Escravizado ali, né? E esses campos eram para isso, gente. As pessoas eram escravizadas, trabalhavam de maneira escrava, não ganhavam nada, a maioria era judeus. Para quê? Para sustentar a máquina, principalmente bélica, né, da Alemanha. Eles produziam armas, balas, né, um monte de coisa, munição, né, para sustentar a máquina de guerra alemã, né? Vamos para o próximo slide. A gente falou de outros grupos, né, afetados, além dos judeus na Segunda Guerra, né? Os ciganos, por exemplo. Vamos entender um pouquinho aqui a questão dos ciganos na Alemanha, para a gente não pensar que foram só os judeus que sofreram, né? Grande parte, a maioria dos judeus, né, foram milhões de judeus, né, maciçamente foram os judeus, mas outros grupos também foram muito prejudicados, né, durante a Segunda Guerra. Ciganos, por exemplo. Estima-se que aproximadamente 500 mil ciganos tenham sido executados durante o período do Porrajamos, expressão utilizada pelos Romani para definir a tragédia, né? Então, o porragimus é a expressão utilizada pelos românios, ciganos ali, para definir a tragédia. Foi quando eles foram mortos, expulsos e mortos da Alemanha, né? Tal perseguição teve início em 1935, com a promulgação
das leis de Nuremberg, que vedavam o casamento de ciganos com arianos, bem como de decretos que ordenavam o envio de ciganos para campos de concentração, para serem esterilizados. Se as pessoas tivessem um bisavô que fosse cigano, já teria o seu sangue contaminado e por conta disso seria considerado como se fosse um deles, tá? Então olha isso, né? Os ciganos também eram perseguidos da mesma forma que os judeus, né? E através das leis de Nuremberg, né? A gente precisa entender isso muito bem, porque eu falei para vocês no slide anterior sobre as leis de Nuremberg, né? E falei que foram leis que foram aplicadas pós-guerra. Não, perdão, esse é o Tribunal de Nuremberg, né? Fiz uma pequena confusão. As leis de Nuremberg, elas são feitas, né, para que os ciganos, os judeus, né, as outras etnias, principalmente não casem, não se misturem e sejam isolados dos alemães, tá? Só para a gente esclarecer isso, tá? Mas as leis de Nuremberg é isso, são leis que a Alemanha nazista colocou, né, para que as outras etnias, ciganos, judeus, né, outras pessoas de outras religiões, não se misturassem, se casassem com os alemães, não morassem nos mesmos bairros, morassem em guetos, né? Aí depois houve o Tribunal de Nuremberg, né, que é o tribunal que julga todos esses crimes nazistas, tá? Que puniu vários oficiais nazistas, isso pós-guerra, lá em pós-45. Tá? Que puniu vários crimes nazistas. Mas entenda, as leis de Nuremberg foram feitas pelos próprios alemães para afastarem cada vez mais as outras etnias dos alemães. O Tribunal de Nuremberg foi feito, né, pós-guerra para julgar os crimes alemães. Tá bom? Então eu tirei essa informação aqui do Núcleo de Direitos Humanos da Unicinos, né, uma universidade, tá bom? Que traz a questão dos ciganos na Alemanha para a gente entender. Não foram só os judeus, tá, que sofreram na Alemanha, foram a maior parte, mas veja aqui, ó, 500 mil ciganos mais ou menos também foram mortos, né? Além de comunistas, homossexuais, testemunhas de Jeová, pessoas negras, enfim, vários casos ali na Alemanha, tá bom? Vamos para o próximo slide para a gente finalizar isso, gente, a aula está muito grande, me desculpe, mas o conteúdo também é muito grande, né? Talvez a gente possa até pensar em dividir em duas partes esse vídeo aqui. Mas vamos falar um pouquinho da bomba atômica, que a gente falou lá no final. Foi o que encerrou de fato aí a Segunda Guerra. Foi o advento da bomba atômica. Tá? Prestem atenção no título. Bomba atômica. Uma resposta ao Japão ou um aviso ao resto do mundo? Né? Vamos ler esse textinho aqui. Em 6 de agosto de 1945, um bombardeiro B-29, apelidado de Enola Gay, despejou uma bomba de urânio ironicamente chamada de Little Boy sobre a cidade de Hiroshima, que explodiu a 570 metros do solo. Formou-se uma imensa bola de fogo no céu com uma temperatura de 300 mil graus Celsius, gerando uma imensa nuvem de fumaça na forma de um cogumelo, que alcançou mais de 18 quilômetros de altura. Estimativas indicam que mais de 140 mil pessoas tenham morrido. 3 dias depois, um novo alvo foi atingido, sobre a cidade de Nagasaki. Outro bombardeiro B-29, o Boxcar, despejou a Fat Man, uma bomba de plutônio mais forte que a que havia explodido sobre Hiroshima. A topografia de Nagasaki, né, a cadeia de montanhas, ali localizada entre montanhas, né, impediu uma maior irradiação dos efeitos da bomba. Entretanto, mais de 40 mil pessoas morreram. Além das mortes, uma decorrência de ação direta das duas bombas, dezenas de milhares morreram posteriormente em decorrência da radiação. Então, o que eu disse para vocês? Além de obliterar tudo ali com o grande calor, fogo, né, que a bomba joga, tem a questão da radiação também, porque é urânio, é plutônio, são elementos radioativos, né, que vão causar várias doenças nas pessoas. E as pessoas vão acabar morrendo de câncer, principalmente futuramente. Tem gente até hoje com esses problemas por causa, né, das bombas atômicas jogadas no Japão. Né? Agora vamos terminar aqui, abre aspas. Ó. Às 8h14 da manhã era um dia de sol, às 8h15 era um inferno.
descreve em um documentário do canal Discovery Kathleen Sullivan, diretora da Hibakusha Stories, uma organização que compila relatos de sobreviventes das bombas. Então tem várias organizações lá que cuidam dos sobreviventes das bombas, organizam relatos, tem programa de governo que protege essas pessoas, que dá auxílio para tratamento, enfim, tem muita coisa lá no Japão, porque esse evento foi magnânimo, foi gigante lá no Japão, né? Porque imagina só, foi o primeiro país a receber, né, a bomba atômica e as consequências da sua radiação, né? E isso era uma resposta ao ataque de Pearl Harbor, ou era apenas um aviso ao resto do mundo, né? Os Estados Unidos estavam alertando o resto do mundo, olha, cuidado, eu tenho uma bomba atômica. E aproveitou ali para testar no Japão e demonstrar ao mundo o que o horror da bomba atômica produzia, né? Em curta e longa duração dentro de um país. Então é isso que eu pergunto para vocês. É uma resposta ao Japão, né, por causa do ataque a Pearl Harbor, que foi um simples ataque aéreo, né? Ou foi um alerta aí para o mundo, né? Falando, cuidado comigo, porque uma bomba atômica foi uma tecnologia devastadora que provavelmente não havia, provavelmente não, né, gente? Não havia necessidade de tudo isso, né? Os Estados Unidos não havia necessidade dos Estados Unidos jogar essas duas bombas atômicas de maneira tão brutal no Japão, né? Bastasse apenas mais alguns acordos, né? Talvez ter investido mais na diplomacia, né? do que fazer um negócio desse, né? Olha o mal que isso causou, né? E o terror que isso causou na vida dos civis japoneses, né? Lembrando isso, que eles atacaram civis, né? E não militares, né? Foi em cidades, Nagasaki, Hiroshima, cidades cheias de civis. O Japão bombardeou Pearl Harbor, que era uma base militar. Tinha civil? Tinha. Mas era gente que trabalhava lá, gente que morava lá em pequena escala. Mas o Japão era duas cidades cheias de gente, com milhares de pessoas, né, inocentes, e sendo mortas ali, bombardeadas de forma nuclear, né, pelos Estados Unidos, né, com duas bombas atômicas. Não foi nenhuma só, foram duas, né. Então é isso, essa reflexão aqui que eu deixo para vocês, gente. O final da guerra, da Segunda Guerra, foi esse, né, com o despejo dessas duas bombas atômicas sobre o Japão, né, retirando totalmente o oponente, o Japão, da guerra, né. Os Estados Unidos provou toda a sua força ali e o Japão apresentou a rendição, né, logo em seguida. Tem dois filmes muito bons, japoneses, né, que falam sobre isso, que são duas animações. Um é o Gen, né, Gen Pés Descalços, tem no YouTube, que ele conta exatamente como que foi essa jogada dessa bomba atômica, esse despejo dessa bomba atômica sobre Hiroshima, né? E tem também o Túmulo dos Vagalumes, né, que é do Estúdios Ghibli, né, lá do Japão, famoso estúdio, né, que tem uma excelência fantástica em produção de animações, né, que mostra também essa realidade, a realidade mais voltada à miséria que a Segunda Guerra no Japão gerou, né? E são dois filmes muito tristes, muito comoventes, mas que mostram de fato a realidade ali, né? De certa forma, né, gente? Porque é um filme, né? Mas mostra um rascunho mais bem feito ali da realidade de uma maneira artística, para a gente compreender melhor, tá bom? Então eu termino a videoaula com essa reflexão aqui para vocês, tá? Já falei muito, já falei demais, tá bom? Vamos para o próximo slide e o slide a gente encerra, tá? O slide de encerramento. Obrigado por terem acompanhado até aqui, peço desculpas por ter ficado muito grande, né, os vídeos aqui, mas é um assunto muito denso, não tem como se falar em pouco tempo, né? Até se estendeu, né, aqui do que eu prometi o tempo, mas é um assunto muito denso, muito complexo, muito denso e muito grande para a gente falar apenas em alguns minutinhos, tá? Aliás, são dois assuntos, né? Guerra Civil Espanhola e Segunda Guerra Mundial, tá? Mas eu agradeço. Por favor, cuidem-se, tá? Não deixem de se cuidar. Máscara, álcool em gel, distanciamento, vai sair na rua, se cuide, por favor, tá? Sobrevive e proteja quem você ama. Um abraço, boa semana e bons estudos.